Fala, nação, hoje tem decisão Flamengo versus São Bernardo pela Copinha. Vou falar para vocês onde assistir o jogo e também o horário desse partidão. Em relação ao Cebolinha, foi barrado de ir para a pré-temporada nos Estados Unidos. Flamengo que chega hoje em terras americanas para fazer uma partida ali contra o São Paulo e se preparar para essa temporada de 2025 e também fazer aquela internacionalização da marca, como o Flamengo já faz com êxito nos últimos anos. Em relação ao Pedro e ao Vinha, também vou falar o prazo mais ou menos para a volta desses atletas. Sobre o Juninho, Flamengo fecha a contratação do primeiro reforço da era BAP. Vou falar para vocês os valores e também mostrar ali um vídeo onde um colega dele fala sobre as características principais desse novo jogador rubro-negro. Em relação aos bastidores do Flamengo, essa situação de demissão em massa no departamento médico, teve jogador, segundo o Globo Esporte, dizendo que a insatisfação é geral porque eles eram uma família. Mas é aquilo, vai funcionário e chega funcionário também. Esses funcionários que vão chegar também vão estreitar laços com os jogadores e se tornarão as novas famílias dos jogadores do elenco do Flamengo. Pelo menos na minha opinião, vamos debater esse e outros temas agora na Flageral TV. Mas antes disso, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, o negócio está fechado. Juninho é jogador do Flamengo. Os clubes estão trocando ali documentos, para poder assinar o contrato e o jogador já se apresentar nos Estados Unidos para fazer a pré-temporada com o time rubro-negro. Juninho, que começou como ponta, e depois foi passado ali para a posição de centroavante. E como centroavante, mandou muito bem no clube de Portugal e depois foi contratado pelo Qarabag. Pelo Qarabag, nas duas últimas temporadas, ele tem os seguintes números. Na penúltima temporada, 55 jogos com 31 gols marcados. Na última temporada, 25 jogos com 11 gols marcados. E um ex-companheiro dele falou sobre as características desse novo atacante rubro-negro. Diferente de muitos características que eu tô falando, do que a gente tem hoje em dia no futebol brasileiro. Porque no futebol brasileiro a gente tem, geralmente, aquele centroavantão, fazedor de gol, aquele que é um pouco móvel, que sai um pouquinho da área, só que dificilmente tem aquele que é muito rápido, entendeu? E o Juninho é isso. O motivo dele ter feito tantos gols conosco aqui foi isso, muita velocidade. Ele tem um gol que ele faz contra o Bahia mesmo, que o zagueiro tá com a bola, ele recupera, vai, aí dá assistência. O gol que ele faz, quer dizer, porque ele sai assim, em velocidade, o Patrick dá o passe para ele até dribla o goleiro, faz coisas que dificilmente um centroavante faz, entendeu? Movimentos de velocidade assim, a forma que ele passa do zagueiro, dos defensores dele é incrível. Não é à toa que surgiu o interesse aí do Sevilha, do Flamengo, que são grandes clubes que aos nossos olhos assim era quase impossível olhar para um jogador do Qarabag. Pode ser que muita gente tá pensando, não, o Juninho do Qarabag, que isso e aquilo, mas eu tenho certeza que ele indo pro Flamengo, pro Sevilha, ele vai mostrar o porquê que vieram atrás dele, porque o Juninho é um grande jogador. Ele tem coisas que do nada ele resolver um jogo, como foi para nós, a gente precisando de uma jogada individual, de algum lance diferente, e ele era o cara que, por muitas vezes, ele fez isso. Então, pode esperar ele no Flamengo ou pro Sevilha aí, um cara que vai fazer muito gol, acredito que de velocidade, porque ainda mais no Brasil, acredito que no Brasil está em falta jogadores como ele, então ainda mais falando do Flamengo, que é uma grande equipe com grandes jogadores, eu acredito que ele tem tudo para dar certo. É isso, galera. O ex-companheiro dele falou que é um jogador muito rápido, é diferenciado, geralmente o centroavante não tem tanta velocidade como tem o Juninho, mas o Juninho é esse cara que vai chegar no Flamengo com características diferentes da do Pedro, mas se precisar, como vai precisar nesse começo de temporada, ele vai jogar como centroavante e, se Deus quiser, vai trazer ali muitos gols para a nação rubro-negra. E é um jogador que, mesmo estando no Azerbaijão, ele jogou a Liga Europa várias vezes, em 16 jogos, marcou 7 vezes, então não foram só com adversários com um nível mais baixo do país que ele jogava, que ele enfrentou. Ele enfrentou grandes times europeus, já jogou em Portugal, tem experiência e vai ser muito bem-vindo. O Flamengo fechou o contrato com ele pelo valor de 5 milhões de euros, vai pagar para o Qarabag mais ou menos 32 milhões de reais. É bom dizer, vai pagar parcelado, porque o caixa do Flamengo está esvaziado
Então o Flamengo já recebeu o dinheiro do Fabrício Bruno e agora conseguiu contratar um atacante, mas sem pagar o valor à vista. Isso é sinal que o Flamengo ainda vai fazer algumas contratações nessa janela, né? Precisamos de zagueiro e também de um volante. Lateral direito, por enquanto, a gente não vai ao mercado porque, a princípio, o Wesley ele vai permanecer no time rubro-negro, pelo menos até o meio do ano aí no nosso Mundial. É isso, galera. Primeiro reforço da era BAP contratado e, se Deus quiser, vai brilhar muito aqui no Flamengo. E hoje tem nação rubro-negra decisão pela Copinha. O Flamengo vai enfrentar o São Bernardo, que empatou no último jogo com o Cruzeiro. Cruzeiro esse que o Flamengo venceu por 5-0. Flamengo que na última partida teve um revés contra o Zumbi. Primeira partida venceu por 5-0 o Cruzeiro, na segunda perdeu por 2-1 para o Zumbi. Então hoje, enfrentando o São Bernardo, caso o Flamengo empate a sua partida e o Cruzeiro não goleie de uma forma assim absurda o time do Zumbi, o Flamengo já estará classificado. Então, a princípio, com empate, o Flamengo passa para a próxima fase da Copinha. No grupo do Flamengo, o Zumbi tem 6 pontos, o Flamengo tem 3 pontos e o São Bernardo e o Cruzeiro tem apenas 1 ponto. Então é isso, partida será jogada hoje às 9h45 da noite, presta atenção, com transmissão pelo Sport TV. Então quem quiser curtir, essa partida não irá passar no YouTube, não irá passar na Cazé TV e sim apenas na TV fechada no Sport TV. O Flamengo vai para cima, né? A gente tem uma expectativa que o Rian Roberto seja titular, mas ainda não existe essa confirmação. Só que o Rian Roberto, nas 2 últimas partidas que entrou, ele fez um salseiro, né? Nas 2 últimas ele entrou no segundo tempo, mas mesmo tendo uma idade muito abaixo do adversário, né? Porque os adversários do Flamengo têm uma média de idade de mais ou menos 20 anos. O elenco do Flamengo tem uma média de idade de 17 anos e o Rian Roberto tem apenas 16 anos, mas mesmo assim já causa um salseiro na área adversária. Então existe essa expectativa para ele ser titular. Flamengo que teve muita dificuldade na última partida contra o Zumbi, o gramado muito molhado, o time do Flamengo não conseguiu tantas finalizações como está acostumado normalmente, mas a gente torce para que hoje tudo dê certo. Tenho total convicção numa vitória do Flamengo e numa boa vitória do time rubro-negro. Para cima do São Bernardo e, se Deus quiser, trazer esses 3 pontos para a gente classificar para a próxima fase, até mesmo com empate. Mas o que a nação quer realmente são sempre as vitórias. E galera, falando sobre o assunto ali do Runco, do Boto, né, esse descontentamento, né, segundo o Globo Esporte, tem um jogador do Flamengo que falou com o Globo Esporte e disse, cara, a gente era uma família, a gente encontrou tudo mudado aqui na nossa volta. Os funcionários realmente, né, galera, foram 40 funcionários mais ou menos mandados embora, entre fisioterapeutas, nutricionistas, o pessoal ali da parte médica, do departamento médico do Flamengo, mas é isso. Se o BAP, ele prometeu profissionalismo, e colocou o Boto para ficar de frente no futebol, colocou o Runco para ficar de frente na parte médica, não tem sentido o Runco chegar e falar, não quero esses funcionários, e o BAP falar, não, mas eles têm que ficar. Existe um movimento nos bastidores para pelo menos desfazer essa demissão do nutricionista, do fisiologista, né, que tem uma situação ali de nutrição dos atletas, de dar vitaminas, dar suplementos para os atletas, ver individualmente o que cada atleta necessita. Então, pelo menos nesses 2 funcionários, né, na parte de nutrição e na parte de fisiologia, a princípio o Flamengo irá desfazer essa demissão, mas no restante as demissões continuarão, né, permanecerão na verdade. E galera, o jogador, ele tem uma família, mas daqui a pouco chega uma proposta e a família dele é outra, né? Eu sei que é importante esse vínculo de amizade. Eu, sinceramente, também gostaria de que tantas mudanças não fossem feitas de uma forma abrupta, como foi feita, mas não adianta reclamar. Já aconteceu e os jogadores terão que se adaptar. Os jogadores recebem muito bem. Tenho certeza que o Runco, com a experiência que ele tem, colocará profissionais competentes e esses profissionais se tornarão a nova família dos jogadores do Flamengo. É isso, não tem motivo para tanto alarde. Sei que tem muitas reclamações em alguns setores da imprensa porque tinham informações privilegiadas da última gestão. Nessa gestão, parece que o clube rubro-negro ele ficará mais fechado. Isso, para mim, não faz nenhuma diferença, né? O Flamengo precisa de resultados dentro de campo. E se os resultados dentro de campo vierem
de uma forma ali que precisa fechar mais o ninho do urubu, precisa ter ali menos informações vindas de dentro do Flamengo, se precisa de todas essas situações, eu não ligo. Eu quero o resultado dentro de campo, tá? Em relação à insatisfação dos jogadores, galera, não tem o que ser feito, né? Os funcionários se desligaram do Flamengo, e agora o Flamengo, ele busca novos funcionários, novas pessoas para trabalhar no departamento médico, e quem manda no DM do Flamengo é o Runco. Se der uma merda muito grande, quem tem que responder é o Runco. Se tiver que demitir alguém, se realmente não encaixar a filosofia do Runco, quem será demitido é o Runco. E trarão outros funcionários ali pro lugar dele, né? O Flamengo não para, o Flamengo é uma máquina. Esse descontentamento é algo normal também, né? Um convívio de 6, 7 anos, você fica chateado que o colega de trabalho ele saiu, só que virão outros colegas, amizades serão feitas, laços serão estreitados de uma forma ali que aconteceu com os últimos funcionários e acontecerão com os próximos, e eu não vejo motivo para alarde. Vamos aguardar. O BAP tem que ter o tempo dele, o Landim teve o tempo dele para mostrar o trabalho dele, teve muitos resultados, né? O Landim deixou o sarrafo lá em cima, mas é uma nova gestão, com uma nova filosofia, com um novo pensamento, e que precisa realmente desse tempo para mostrar o seu trabalho. E nação, atualizando a parte médica, o Cebolinha, que a princípio iria para a pré-temporada, já estava liberado para fazer treinamentos com o restante do elenco, ele foi travado. O departamento médico, o novo departamento médico do Flamengo, ele travou a saída do Cebolinha porque falou que o Cebolinha não está 100%. Então, nessa pré-temporada, o Cebolinha continuará ali se recuperando desse problema no tendão de Aquiles, porque a gente quer o Cebolinha 100% dentro do gramado, tá? E se realmente ele não está 100%, que ele se recupere e que ele volte na ponta dos cascos. 2 outros jogadores tiveram as atualizações ali pelo departamento, né? Que foram o Pedro e também o Vinha. O Vinha só volta realmente, talvez depois do Mundial de Clubes, né? Porque o problema dele foi sério no joelho e além de ter tido um problema sério no ligamento, ele também teve um problema no menisco. Então, em relação ao Vinha, vai ser o último jogador desses com contusões graves a retornar ao elenco rubro-negro. Sobre o Pedro, aquela previsão que eu tinha dado para vocês há uns 4 meses atrás, que ele estava se recuperando muito bem, que ele provavelmente voltaria antes do prazo, realmente isso está acontecendo, né? A previsão é para que ele volte no final de abril, assim como eu tinha dito alguns meses atrás, né? Que provavelmente no final de abril a gente já poderia contar com Pedro. Pedro que fez muita falta nesse final de ano de 2024, mas a gente aguarda o Pedro de braços abertos para esse retorno. Pedro, que na minha opinião é um dos melhores centroavantes do mundo, sem sombras de dúvidas, né? Pedro, então, tá com essa previsão para voltar em abril, e esse é o resumo do departamento médico do Flamengo. Se Deus quiser, nessa temporada de 2025, a gente não irá sofrer com tantas lesões como sofremos ano passado, mas lembrando que provavelmente o Flamengo chegue a mais ou menos 80 jogos nessa temporada. Então, o departamento tratando com muita cautela dos jogadores, a gente, a princípio, terá um ano com menos lesões do que aconteceu no ano de 2024. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, tenham um sábado abençoado, não se esqueçam, hoje 9h45 da noite, transmissão pelo Sport TV, decisão da Copinha, Flamengo versus São Bernardo. É isso, fique com Deus, até a próxima e saudações.